onde nós refletia sobre a vida que nós estávamos vivendo, nos trazia algum tipo de reflexão, mas isso gerava tristeza no coração de muitas pessoas, talvez pelo fato de ter cometido algum erro, talvez de ter falado alguma coisa que talvez desagradou o Espírito do Senhor. Mas nós entendemos que hoje não é apenas um dia de reflexão, não é apenas um dia de tristeza, de refletir. Louvado seja Deus os nossos erros, isso é bom, isso traz, louvado seja Deus, amadurecimento, isso traz, louvado seja Deus, crescimento sobre as nossas vidas, quando nós refletimos os nossos erros e procuramos fazer o que é certo. Mas só que a ceia do Senhor Jesus é um dia, é um memorial de alegria. Jesus, ele disse que todas as vezes que nós nos reunimos para poder celebrar a sua ceia, nós tínhamos que trazer em memória duas coisas: a sua morte e a sua ressurreição. Quando nós trazemos em memória a morte de Jesus Cristo, nós vamos ver sim que foi um processo dolorido, foi um processo de sofrimento, de angústia, porque homem nenhum conseguiria suportar o que Jesus suportou, homem nenhum conseguiria, louvado seja Deus, fazer o que Jesus fez através da sua morte. Mas quando nós meditamos também na Santa Ceia do Senhor, ela vai nos mostrar o outro lado, o lado da ressurreição, o lado da oportunidade que Ele nos deu, porque ressurreição quer dizer ressurgir dos mortos, ressurgir novamente, uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade de visão. E quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós temos que se alegrar, porque Ele nos deu o privilégio, Ele nos deu a oportunidade de mais uma vez poder se alegrar na presença dEle, porque, irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos condenados, e a condenação que estava sobre as nossas vidas nos trazia, louvado seja Deus, um fardo muito pesado, a qual homem nenhum conseguiria se livrar dele. Mas pela morte e pela ressurreição de Jesus, nós fomos tirados desse fardo e fomos colocados, louvado seja Deus, diante da sua mesa para poder participar do teu corpo, participar do teu sangue. Isso aqui não é simplesmente um ritual, um memorial. Isso aqui não é simplesmente, louvado seja Deus, algo simbólico, porque aqui também nós temos algo espiritual. A ceia, louvado seja Deus, observado. A ceia de Cristo, ela é alimento para mim e para você. Jesus, ele disse que aquele que não tem parte comigo, aquele que não come do meu corpo, aquele que não bebe do meu sangue, esse jamais terá parte comigo. A Santa Ceia, ela é importante na vida de cada um de nós. Mas, irmãos, o texto que nós lemos aqui, o versículo que nós lemos, vai nos relatar algo muito importante. A Bíblia diz que na quinta-feira, Jesus, ele vai comemorar a sua última ceia com os seus discípulos. Eles vão comer a Páscoa, e sentado ali ainda na mesa comendo a Páscoa, Jesus Cristo, ele vai instituir agora a Santa Ceia, porque a ceia está direcionada diretamente para a igreja, para o corpo de Cristo. A Bíblia diz que eles vão comer ali a Páscoa, depois Jesus, ele vai celebrar ali a Santa Ceia, vai dar a Santa Ceia para os discípulos. Naquele mesmo dia, naquela mesma ocasião, segundo a visão de João, no capítulo 13, João vai dizer que naquele dia ali vai ser exposto aquele que ia negar, aquele que ia trair. Isso trouxe tristeza ao coração daqueles discípulos, porque
sentimento de abandono, com um sentimento de que agora eles estariam sozinhos. Jesus ali naquela mesa ali, Jesus ele vai trazer uma palavra mais dura, Jesus ele vai trazer algo mais firme no coração daqueles discípulos, porque Jesus ele precisava voltar para o Pai, mas ele tinha que ter a certeza que ele também deixou na terra homens capacitados que iria dar continuidade naquilo que ele começou. Aleluia. E a Bíblia diz que o que Jesus trouxe ali foi um pouco duro, porque naquela mesa ali foi revelada ali aquele que ia trair, aquele que ia negar. Mas no capítulo 14 Jesus vai trazer também uma palavra de conforto, dizendo: não perturbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, mas eis que eu vou preparar lugar para aonde eu estiver, estejais vós também. Estava chegando os últimos dias. A Bíblia diz que logo após eles cearem ali, eles cantam um hino, e Jesus agora vai de encontro à sua prisão. Jesus agora ele vai entregar a sua vida nas mãos daqueles que queriam a sua morte, porque necessário tinha que acontecer. Era necessário que todas as escrituras, os profetas e os salmos, tudo o que dizia a respeito dele era necessário acontecer, e ele não podia fugir daquele propósito. A Bíblia diz que ele vai para o Getsemane, como a nossa irmã orou, leu aqui. Ele teve ali alguns momentos de aflição, alguns momentos de agonia, porque ele sabia que a cruz o esperava, e que a cruz ali era o marco final. A cruz ali, ela colocava um ponto final naquele processo. Ele precisava passar pela cruz, e sabendo, ele diz, naquela noite ele se entristeceu, ele se angustiou, ele foi tomado de pavor e de aflição, mas com tudo isso ele foi de encontro à cruz. A Bíblia diz que eles pegam Jesus naquele lugar, e durante aquela madrugada eles fizeram de Jesus como um ping-pong. Jesus foi levado até Caifás, Anás, até Herodes, até Pilatos. Jesus ali ele foi tido como um ladrão, como um malfeitor, como alguém que cometeu algum tipo de crime, alguém que burlou algum tipo de lei. Eles não conseguiram mais olhar e enxergar Jesus como aquele que multiplicou o pão, como aquele que deu visão ao cego, como aquele que ressuscitou morto, como aquele que veio trazer esperança, que veio trazer boas novas, que veio trazer a salvação, que veio trazer de volta a comunhão entre o Pai e o homem que havia quebrado ali. Louvado seja Deus. No jardim do Éden eles não enxergavam isso. A multidão gritava, a multidão aplaudia por aquele ato que estava acontecendo, mas Jesus está ali. A Bíblia diz que ele é condenado e ele é sentenciado, e a sentença era a crucificação. Ele passa pelo processo do açoite, ele é flagelado, ele é açoitado ali naquele dia seguinte, e logo a trajetória que Jesus iria percorrer era caminhar alguns metros, alguns quilômetros para poder ir até o lugar da crucificação. Eu acredito que muitos olhando ali para Jesus, talvez muitos que tinham esperança que Jesus era aquele que iria redimir o seu povo, Jesus era aquele que iria livrar o povo da condenação dos seus opressores. Quando eles veem Jesus naquele processo caminhando pela cruz, talvez a esperança no coração de muita gente ali se foi.
como a Bíblia diz sobre aqueles dois servos que iam pelo caminho de Emaú. Eles iam tristes, eles iam sem esperança, porque dizia a eles: já é o terceiro dia da sua morte e nada aconteceu. Talvez a esperança dos discípulos ao ver Jesus naquela cruz tinha acabado, porque a Bíblia diz que ele vai ser levantado na cruz, ele vai ser crucificado, ele vai receber ali aquela condenação da morte. Jesus, ele morre ali naquela cruz. Jesus, ele entrega o seu Espírito ao Pai. Jesus, ele conclui a obra que Deus tinha dado nas suas mãos. É colocado Jesus dentro de um sepulcro. Jesus é depositado dentro de um sepulcro. E no entendimento de muitos ali, foi colocado um ponto final naquela história. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 51, a qual nós lemos, que logo após Jesus ele expirar na cruz, algo aconteceu. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E isso aqui traz, louvado seja Deus, um simbolismo muito grande. Isso aqui fala de algo espiritual. Isso aqui fala que a salvação de Deus estava chegando no meio daquele povo, que a salvação ela não ia se dar, louvado seja Deus, de baixo para cima, mas a salvação vinha de cima para baixo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois, e a Bíblia vai dizer que os mortos que estavam dormindo, eles foram ressuscitados, eles foram vistos, porque o véu do templo ali, ele simbolizava aquilo que separava o homem de Deus, aquilo que, louvado seja Deus, colocava a separação entre Deus e o homem. Mas a morte de Jesus na cruz vai trazer de volta, louvado seja Deus, a aproximação, aquilo que te separava, aquilo que te impedia, agora, louvado seja Deus, vai trazer a aproximação de volta de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Moisés ele vai construir o tabernáculo, Deus ele diz: Moisés, coloca um véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O homem não podia entrar naquele lugar de qualquer forma, porque estava diante da presença da arca de Deus, aonde Deus se manifestava, onde Deus falava. A Bíblia diz que dois homens, sacerdotes, filhos de Arão, Nadab e Abiú, entraram naquele lugar, louvado seja Deus, de uma forma incorreta. A Bíblia diz que eles levaram fogo estranho ali para dentro e acenderam o incensário, acenderam o altar de incenso e começaram a sacrificar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus no mesmo instante matou aqueles dois homens, porque eles levaram para dentro daquele lugar um fogo estranho. Porque o fogo que eles deveriam levar para dentro do lugar santo era o fogo do altar do sacrifício. Ou seja, primeiro sacrificava lá fora, para depois oferecer a adoração lá dentro. Irmãos, não tem como eu e você não vivermos uma vida de santidade lá fora, irmãos, porque ser santo dentro da igreja é muito fácil, irmãos. Colocar uma roupa de crente, usar uma Bíblia de crente, ter um linguajar de crente dentro da igreja, se comportar como crente é muito fácil. Mas eu quero ver você e eu sermos a diferença é lá fora. Jesus ele disse que nós seríamos o sal dessa terra e a luz do mundo, mas isso não dentro da igreja, isso tem que ser lá fora. Lá fora eu e você tem que ser santo. Lá fora as pessoas têm que olhar para mim, para você, e tem que enxergar que nós somos diferentes.
diferente, e nós não somos qualquer um. Não tem como viver, irmãos, louvado seja Deus, de qualquer jeito lá fora, e depois querer entrar dentro da igreja e querer adorar, querer oferecer ao Senhor um louvor. Deus não recebe esse tipo de adoração, porque se antes eu e você não se sacrificar lá fora, não tem como adorar aqui dentro. Aleluia! Nem toda adoração chega diante de Deus, nem todo louvor chega diante de Deus, porque se não houver renúncia lá fora, se não houver sacrifício lá fora, Jesus ele ensinou um evangelho de renúncia. Se todos os dias nós não renunciarmos para nós mesmos lá fora, para o pecado lá fora, irmãos, não tem como nós oferecermos alguma coisa diante do Senhor. A Bíblia diz que esses dois moços, eles desejaram no coração fazer algo que não estava apropriado para eles fazer, e assim Deus o matou. E a partir daquele momento a Bíblia diz em Levíticos 16 que Deus vai dar uma ordem para Moisés, dizendo: olha, Arão e nem homem algum entrará mais constantemente na minha presença. Outra hora, o sumo sacerdote tinha liberdade de estar diante de Deus, não só uma vez por ano, mas quando existia necessidade. Mas depois desse acidente, Deus coloca um véu, e esse véu fazia separação entre o homem e Deus, e era necessário somente uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, entrar no lugar santo para poder oferecer expiação pelo pecado. Mas a Bíblia diz que logo após a morte de Jesus, irmãos, esse véu ele foi rasgado, e hoje nós temos a liberdade, nós temos o acesso livre de entrar na presença dele. Você tem liberdade. Hoje você não precisa mais de um mediador, de um intercessor. Jesus ele disse que se você entrar no teu quarto, fechar a porta e em secreto você falar com o Pai que está no céu, ele te ouvirá e ele te responderá a sua oração. Hoje nós temos a liberdade. Jesus ele trouxe esse benefício para mim, para você. Jesus ele faz de volta essa, ele religa de volta o homem a Deus. Ele traz de volta o homem para um lugar santíssimo, um lugar aonde o homem não podia sair. Jesus ele traz de volta o homem para o lugar santíssimo. Você consegue entender isso? Que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, ela não te trouxe somente a salvação como benefício, ele te dá o privilégio de novamente você entrar diante dele, de você estar diante dele novamente. E esse benefício, irmãos, nos dá a garantia e a certeza da salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue derramado naquela cruz nos trouxe a oportunidade e nos dá a ousadia de entrar diante do Senhor. Eu não preciso ir diante de Deus com medo, eu não preciso ir diante de Deus com ranceiro no coração, não. Eu não preciso ir diante de Deus, irmãos, cheio, irmãos, louvado seja Deus, de coisas, de mecanismo, ensaiar a oração, não. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos dá a liberdade de entrar diante dele com ousadia. E o que é isso, pastor? Ele te dá ousadia
dia de clamar na presença dEle. Ele está te dando a certeza que se você entrar na presença dEle, clamar o nome dEle, Ele é fiel para te dar a resposta. Glória a Deus. Tendo, pois, liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Jesus, Ele preparou um caminho para mim e para você. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Adão peca lá no jardim do Éden, e Adão ele é expulso daquele lugar para poder não tocar na árvore da vida e se tornar um eterno pecador, e não haver como Deus resgatar de volta o homem. A Bíblia diz que Deus expulsa o homem daquele lugar. A Bíblia diz que Deus vai colocar uma espada flamejante que guardava a árvore da vida, e a Bíblia vai dizer que Deus vai colocar 2 querubins guardando o caminho. O pecado de Adão fez o homem perder o caminho, e Jesus agora ele vem dizendo, ele vem trazendo algo ao coração do povo, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus estava apontando que somente através dele, ele seria o único que iria conseguir restaurar o caminho que o homem perdeu, a direção que o homem perdeu de Deus, o caminho que o homem perdeu. Louvado seja Deus, de ir de encontro à face do Senhor. Jesus estava dizendo: eu sou esse caminho, somente através de mim o homem vai conseguir voltar a Deus. E Hebreus vai dizer que Ele nos trouxe pelo novo e vivo caminho, Aleluia, meu Deus. que é o véu. Aleluia. Quando o véu é rasgado, irmãos, quando o véu é rasgado de alto a baixo, o acesso, o caminho que estava bloqueado por causa do pecado, ele é desbloqueado. Porque o pecado sempre afastou e sempre vai afastar o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2 vai dizer que os vossos pecados e as vossas transgressões fazem divisão de vós e Deus, afastando você de Deus. Irmãos, o pecado afasta o homem de Deus. Por que Deus, irmãos, Ele não deseja que nós pecamos? Não é simplesmente pelo fato de nós quebrarmos o mandamento. Por que Deus ele não quer que eu e você peca? Não é simplesmente pelo fato de quebrar uma ordem, uma regra, um mandamento de Deus. Não. Deus não quer que eu e você peca, irmãos, porque o pecado vai distanciar eu e você de Deus. É por isso que o cristão, é por isso que o homem e a mulher de Deus tem que viver uma vida de santidade, porque uma vida de pecado, uma vida torta, uma vida, louvado seja Deus, de corrupção, de engano, tudo isso afasta o homem de Deus. Mas Jesus ele nos dá novamente a oportunidade de ir até o Pai pelo novo e vivo caminho, pelo véu. Jesus, irmãos, ele vem trazer a esperança aos nossos corações. Jesus, ele vem trazer uma oportunidade para mim e para você, através da sua morte na cruz. O benefício que Jesus ele traz não é somente a salvação, ele traz o homem de volta, ele coloca o homem de volta no lugar santo. É por isso que Pedro agora ele vai dizer na sua carta, dizendo que nós somos a nação escolhida, o sacerdote real. Meus irmãos, quem é o sacerdote? É aqueles que ministravam diante do Senhor, era aqueles que tinham, louvado seja Deus, a liberdade de estar diante da arca, pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Ele nos fez sacerdote, ele nos fez ministro do Senhor.
sangue, nós pudéssemos, louvado seja Deus, ministrar diante do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que através da morte de Jesus Ele trouxe para mim e para você a santificação. A morte de Jesus te santifica. A morte de Jesus na cruz, ela trouxe para mim e para você santificação. Eu não sou santo porque eu oro. Eu não sou santo porque eu jejuo, irmãos. Eu não sou santo, louvado seja Deus, porque eu estou todo dia na igreja. Não. Não é isso que gera santificação nas nossas vidas. O que gera santificação na vida do homem e da mulher é a morte de Jesus. Porque outra hora, irmãos, nós estávamos condenados. Outra hora, irmãos, nós estávamos entregues a uma vida de pecado, a uma vida de engano. Mas a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, o seu sangue trouxe sobre as nossas vidas a santificação. Somos santos, irmãos, porque aquele que morreu na cruz, o seu sacrifício nos tornou santo. Você não é santo porque você é melhor do que o seu irmão, porque você ora mais, porque você jejua mais, porque você consagra mais. Isso é um dever, isso é uma obrigação de todo cristão. O cristão que não ora, o cristão que não busca a Deus, irmãos, ele não está vivendo, louvado seja Deus, uma vida como a Bíblia ensina que ele tem que viver. A santificação, ela não vem através do que nós fazemos. A santificação, ela veio através do que ele fez. Outro benefício que Jesus ele trouxe através da sua morte, a justificação. Fomos justificados. Ele nos justificou pelo seu sangue. Ele nos livrou, louvado seja Deus, da condenação da morte e do inferno. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, louvado seja Deus, em Colossenses capítulo 2 e versículo 14, que a carta que estava escrito como condenação sobre nós, ele encravou aquele edito, aquele escrito na cruz, nos libertando de toda condenação, nos livrando de todo mal. Irmãos, hoje nós estamos livres, hoje nós temos a liberdade de servir a Jesus. Porque a sua morte na cruz nos trouxe esse privilégio, nos trouxe essa oportunidade. Paulo em Romanos capítulo 8 vai dizer que nenhuma condenação há. Nós vivíamos debaixo da condenação, mas Paulo vai dizer que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre aqueles que foram justificados pela sua morte, sobre aqueles que foram santificados pela sua morte. Jesus ele traz esses benefícios para mim e para você, nos tornando dignos de estar diante da presença dele. Nós só vamos poder tocar nesse pão e poder tocar nesse cálice, irmãos, porque Jesus ele nos deu esse direito, ele nos trouxe esse benefício através da sua morte, porque senão outra hora nós não tínhamos nem esse privilégio, essa oportunidade de poder cear, de poder participar da mesa que o Senhor preparou para mim e para você. Por isso vale a pena, irmãos, viver uma vida de santidade diante do Senhor. Vale a pena nós renunciarmos o mundo, dizer não para o pecado, dizer não para as propostas de Satanás que vem sobre a mim, sobre a sua vida. Vale a pena, irmãos, nós vivermos uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida santa, consagrada ao Senhor. Vale a pena, louvado
seja Deus, às vezes todos os dias eu e você passarmos por perseguição, sofrermos tantas aflição por amor desse nome, porque, irmãos, se todos esses benefícios veio sobre mim, sobre você, sobre essa terra, imagina o que está preparado para nós lá no céu. Aleluia. Imagina. O cristão, ele não pode, irmãos, focar só nessa terra, não. Enquanto nós estivermos nessa terra, se nós formos obedientes ao Senhor e viver a sua palavra todos os dias, aquilo que Ele nos ensinou para viver, irmãos, nós vamos sim desfrutar de coisas boas nessa terra, porque o Senhor vai nos permitir isso. Mas o seu foco não pode estar só nessa terra. O seu foco tem que estar no céu. E entenda uma coisa, irmãos, você acreditando ou não, nós não temos muito tempo para isso, não. Nós não temos muito tempo. A palavra que eu trago nessa noite de hoje não é para você se preparar para subir. A palavra que eu trago é para você estar preparado. Não tem mais nem tempo de se preparar, não, irmãos. Temos que andar preparado, temos que estar pronto, porque a qualquer hora nós não sabemos o dia, nós não sabemos o momento. Pode ser de noite, pode ser na quarta, na segunda, na terceira vigília da madrugada. Nós não sabemos o momento que o noivo vai vir buscar a sua noiva. Nós não sabemos o momento, irmãos, que Jesus vai aparecer nas nuvens e arrancar a sua igreja dessa terra. É por isso que nós temos que estar na torre da vigilância. É por isso que nós temos que estar preparados com os nossos lombos cingidos, porque pode ser daqui a alguns minutos, irmãos, e se Jesus ele aparecer nas nuvens e chamar a sua igreja, eu e você temos que estar preparados. Glória a Deus, aleluia. Para se apresentar diante do Senhor. Glória a Deus. Temos que estar preparados. Não dá mais tempo, irmãos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos viver, louvado seja Deus, no vale da decisão. Ou nós somos servos de Deus, homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou senão, irmãos, tudo isso aqui vai ser em vão. Todo esse tempo na presença de Deus, todo o sacrifício que você fez, a renúncia, tudo que você deixou para trás para viver uma vida com Cristo. Se Jesus voltar daqui a alguns instantes e eu e você não formos encontrados na posição devida, nós não vamos conseguir subir. Nós não vamos conseguir subir, irmãos. E ai daquele que ficar nessa terra. Ai daquele, irmãos, que não conseguir subir no arrebatamento da igreja. Eu não quero estar na pele, eu não quero viver esse momento, eu não quero. Eu quero estar lá em cima com Jesus, festejando e se alegrando. Glória a Deus. Porque, irmãos, louvado seja Deus, dura coisa vai ser para quem não subir no arrebatamento da igreja. Dura coisa. Não se prega mais sobre o arrebatamento. As igrejas estão lotadas, as pregações, irmãos, é que Deus vai te dar isso, é que Deus vai te dar aquilo. É campanhas em cima de campanha. Eu não tenho nada contra, mas isso não traz despertamento no coração do povo. Isso não prepara o povo para poder subir para o céu. 7 mergulhos de Naamã que você fizer, irmãos, a campanha do sal grosso, a campanha da rosa ungida, a fogueira santa, nada disso está preparando o povo para poder encontrar com Jesus. A mensagem, louvado seja Deus, de preparação e nós temos que cada dia se converter, se libertar, irmãos, louvado seja Deus, deixar as contendas
as picuinhas, ter um coração santo, limpo na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem verá a Deus? Aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Nós devemos deixar as obras do mal e praticar as obras de justiça. Aleluia. Porque se Jesus voltar, irmãos, essas igrejas que estão lotadas, que ensinam o povo a buscar só as coisas desse mundo, só as coisas dessa terra, vai ser triste, vai ser lamentável para muitas pessoas. Então não esteja na presença de Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Esteja na presença dEle por aquilo que Ele já te fez. Aleluia. Ele já te trouxe liberdade, Ele já te Glória trouxe a Deus. santificação, Ele já te trouxe justificação. Seja grato a Deus por isso que Ele fez. Em nome de Jesus Cristo, vamos Aleluia. colocar de pé. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em nome de Jesus. Na primeira carta